Ai, como é bom estar na presença do Senhor. Me perguntaram outro dia: "Mas você vai para a igreja todo dia? Todo dia você está na igreja? Eu pensei que era só de domingo". Esse é o melhor lugar para estar todos os dias da minha vida. Esse é o melhor lugar para estar, é na presença dEle. Aleluia. Não existe outro lugar melhor do que estar na presença do nosso Pai. Aleluia. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele está, ele está tão com medo, ele está tão desesperado por aquilo que o nosso Deus está fazendo. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Ainda este ano, ainda este ano, o ano ainda não acabou. Ainda este ano, milagres vão ser, aliás, milagres já foram liberados do céu para a terra, para a sua vida. Milagres foram liberados no mundo espiritual. Para o mundo físico, você vai viver o milagre do Senhor. Você vai contemplar o milagre do Senhor. Carabachuriandalabachou. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você olhe e pense: "A apóstola não está vendo a quantidade de pessoas que tem?" Estou vendo com os meus olhos espirituais, cadeiras cheias de pessoas cheias, sedentas de Deus. É pela fé. Nós olhamos aquilo que nós podemos ver e talvez isso nos traga, preocupações, eh, um certo desconforto. Mas eu quero dizer para você uma coisa: para o nosso Deus, o que importa é o seu coração diante da presença dEle. É quem você é diante da presença dEle. Eu não sei se você já ouviu, eh, uma história de um pregador, de um jovem, e que ele colocava melancias no quintal, e ele pregava para as melancias, como se estivesse pregando para pessoas. Ele fazia apelo, ele liberava palavras de bênção, palavras de cura, de milagres, e aquele homem se tornou um pregador da palavra do Senhor. De uma multidão, e eu digo multidão, não é de pessoas que conheceram o testemunho dele, a vida desse homem. Comigo e com você não é diferente. Hoje, o bom perfume do Senhor está neste lugar. O bom perfume do Pai está neste lugar. Nós podemos sentir o bom perfume dele, a presença dele neste lugar. O perfume da presença e o poder do nome dele. Ah, Jesus. Jesus. Êxodo 30, 22 ao 25. Disse mais o Senhor a Moisés: toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, e de cada canela aromática, a metade, e de cálamo aromático,
e de cássia, e dela farás o óleo sagrado da unção, perfume composto segundo a arte do perfumista, o nosso Pai. Deus pede para Moisés preparar o óleo, e Deus vai dando as direções para que Moisés vai fabricando, ele vai fazendo óleo, misturando, para que o bom perfume do Senhor se espalhasse pelas tendas, se espalhasse, para que a presença dele se espalhasse, para que se consagrasse os utilícios da arca, da tenda, da casa do Senhor. Arabaxurianda, alabaxou. E Moisés, ele fez isso. Ele foi preparando. Malaquias 3,16 diz assim: então aqueles que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e se lembrava do seu nome. Eu vou ler de novo. Então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Aqueles que temiam ao Senhor se comunicavam um com os outros. E o Senhor atentava e ouvia o que eles falavam um entre os outros. E havia um memorial escrito diante dele. E eu olho para aquele memorial ali, aquelas papéis escritos, com nomes de pessoas. Para os que temiam ao Senhor e se lembravam do seu nome. Cada nome que foi colocado ali, o Senhor se lembra, Ele não se esqueceu. O Senhor se lembra, Ele não se esqueceu dos nomes que estão escritos ali naquele papel, dos nomes que você colocou diante dEle, das suas orações, das suas falas diante dEle. Ele não se esqueceu de nenhuma fala tua, de nenhuma oração, de nenhum nome. O Senhor não se esqueceu. E nessa noite ele diz isso para mim e para você. Ele não se esqueceu. Ele ouve aquilo que nós falamos entre nós. Nenhum nome se perdeu diante do Senhor. Há um memorial com cada nome. Oh, Jesus. Oh, Pai. E eu quero dizer algo para você. Ontem, eu estava em casa e a minha sobrinha, ela foi em casa fazer unha e eu preparei uma mesa. Antes da gente fazer a unha, preparei uma mesa para que a gente pudesse conversar, porque agora ela é crente, glória a Deus. E ela está sedenta da palavra do Senhor. E conforme eu ia falando, as lágrimas iam descendo. E ela me fez me lembrar do primeiro amor, que nunca deveria se perder da minha vida e da tua vida. E naquela mesa, nós conversamos, e eu disse algo para ela. Eu disse: Júlia, muitas pessoas estão descrentes de Deus, estão descrentes dos milagres,
Estão descrentes daquilo que Deus pode fazer. As pessoas já se esqueceram, porque acha que o Senhor se esqueceu. Mas eu quero dizer para você que este ano ainda, Deus vai fazer um milagre na minha vida e as pessoas vão ver, não por mim, mas é por Ele. É para que o nome dele seja exaltado e glorificado na terra, não é por mim, não é para o meu orgulho, não é para o meu ego, não é para o seu ego, não é para o seu orgulho, é para a glória de Deus. Deus vai alcançar pessoas dentro da minha casa, pessoas de fora, pelo testemunho daquilo que Deus vai fazer. E o diabo muitas vezes ele tenta nos calar, dizendo: Deus se esqueceu. Você vai encher o saco de Deus mais uma vez com isso? Você vai orar mais uma vez sobre isso? Você vai falar de mais uma vez sobre isso? E Deus me disse bem claro: eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Deus, ele não se esquece. Nós nos esquecemos daquilo que nós falamos hoje. Nós nos esquecemos daquilo que nós comemos ontem. Nós nos esquecemos daquilo que o Senhor falou há 10 anos atrás, mas Ele não se esquece daquilo que Ele liberou sobre a sua vida e sobre a minha vida. O Senhor não se esquece. E depois que eu falei, dá um frio assim na barriga, e eu falei: Deus, o Senhor só chama loucos. O Senhor só chama loucos. Loucos por ti. E as pessoas vão ver o milagre que Deus está fazendo na minha vida. E ainda este ano, a minha boca é profética, eu tenho que profetizar, a sua boca é profética, você tem que profetizar sobre a sua vida. O diagnóstico, o médico pode dizer: não dá, não tem jeito. O médico pode dificultar. O inimigo pode querer dificultar. Mas eu quero dizer que Deus, ele gosta daquilo que dificulta. Sabe por quê? Quando o negócio está difícil, quando está dificuldade, quando é o improvável, o impossível. Deus, ele entra na causa porque ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus dos improváveis. Porque não é sobre o meu nome, não é sobre a minha vida, é sobre Ele. É tudo sobre Ele, é tudo para a glória dEle. Orabashuriandalabashou. Aleluias, aleluia. Oh, hoje não é um culto comum. Hoje é o último culto dos 7 olhos da unção. E o olho da canela, ele encerra esse ciclo com o perfume, calor e manifestação. Ah, Jesus. Perfume, calor e manifestação. O número 7 na Bíblia fala de plenitude. Oh, Jesus. Cumprimento e perfeição. Plenitude é cumprimento e perfeição. Deus, ele cumpre aquilo que ele fala. E ele é perfeição, ele é perfeito em tudo. E assim o que começou com clamor, termina como uma resposta. O que começou como um clamor, termina como uma resposta de Deus para mim e para você. Aleluias. Diga comigo, hoje é o dia de cumprimento. Hoje é dia de resposta. Oh, aleluia! Eu creio, Senhor. Aleluias. E o óleo da canela, ele tem um significado. Amados, todo mundo falou aqui sobre o óleo da canela. Todo mundo falou sobre. Eu falei: Deus, é o último dia da campanha. O que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer falar?
A canela ela tem 3 características que falam profeticamente. É doce, representa o sabor da presença de Deus, que restaura a alegria. Ela é doce e ela restaura a presença do seu o sabor da presença de Deus, restaura a alegria. É quente, simboliza o fogo do Espírito que reacende o amor e a fé. Deus, ele quer reacender o fogo e a fé em mim e em você. É perfumada. Fala da fragrância de Cristo que nos distingue no meio da multidão. Amados, no meio da multidão, o Senhor nos conhece. O perfume dele nos distingue de quem nós somos. O bom perfume do Senhor, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, aonde nós estivermos, o bom perfume do Senhor vai estar conosco. O bom perfume do Senhor tem que exalar de mim e você para as pessoas. Aleluias! No meio da multidão, nós precisamos ser mais crentes do que nunca. Nós precisamos buscar arrependimento. Nós precisamos, lá em Gálatas fala, nós temos que ser, na presença do Senhor, puros, nós temos que ser testemunhos para outras pessoas. As pessoas não podem olhar para mim e dizer: "Eu não quero ser crente, eu ir para a igreja eu não quero, ser crente como essa pessoa eu não quero. Ela está tanto tempo dentro da igreja e não tem uma mudança, não tem uma transformação". Quando Cristo entra nas nossas vidas, há transformação. Quando Cristo entra nas nossas vidas, tem que haver transformação e mudança. Nós não podemos caminhar mais com o nosso caráter, com os nossos achismos. Mas o bom perfume do Senhor, ele nos ensina no meio do caminho. E Jesus, ele caminha no meio da multidão conosco, nos guiando, nos ensinando. E quando Deus unge alguém com o óleo da canela, ele está dizendo: eu vou aquecer o que esfriou. Eu vou aquecer o que esfriou, adoçar o que ficou amargo e espalhar o perfume da minha presença por onde você passar. Por onde você passar, você vai levar o bom perfume do Senhor. Ele vai estar com você. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos. Acho que foi o Cafu, o pastor Cafu, que falou sobre influência. Outras pessoas, alguém também ministrou sobre isso, sobre você influenciar. Será que eu e você estamos influenciando pessoas? Ou nós estamos afastando as pessoas mais ainda da presença de Deus? Com a nossa maneira de agir. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós, como homens e mulheres, quando as coisas saem do nosso controle, a gente se perde. E nós esquecemos que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Deixa eu te dizer, existem coisas que acontecem no meio da nossa caminhada, que é um trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida. E o Senhor trabalha para que eu e você demos bom testemunho na caminhada. Amados, deixa eu dar um exemplo aqui, essa mesa. Colocou o copo aqui. Mas isso pode me estressar e me irritar, porque eu queria que colocasse o copo aqui. É uma coisa boba, não é? Colocar o copo desse lado, ou aqui, a água está aqui fresquinha para beber. Mas, dependendo do meu, eu posso tratar a irmã mal. Porque eu queria que ela colocasse aqui, aqui. E ela colocou aqui.
E Deus não está preocupado no lugar. Ele está preocupado. O que Deus quer é a essência. Não é se está aqui ou se está ali. Se é perfeito ou não. Está fazendo para Ele. E muitas vezes nós entramos na presença do Senhor, entramos na casa do Senhor, e nós queremos que seja do nosso jeito. Nós queremos estar no controle. E aí, nós perdemos a nossa bênção porque nós nos irritamos. Nós olhamos para o outro. Nós maltratamos o outro. Eh, porque aquilo que está dentro vai sair para fora. Só que Deus, Ele quer trabalhar em nós. Isso eu não posso ferir o meu próximo. Eu não posso. Nós estamos. Foi domingo, nós estávamos todos juntos aqui unidos. Cantamos um louvor lindo que os meninos prepararam. Os meninos, Alex, os meninos. Só tem menino. E fala sobre unidade, sobre corpo, sobre essência. E nós não podemos perder isso. Tá. Nós planejamos tantas coisas e nem sempre vai sair do jeito que nós planejamos e tá tudo bem. Tá tudo bem. E deixa eu dizer uma coisa, e Deus vai estar trabalhando nas nossas vidas, porque talvez não saiu do jeito que um queria, que o outro queria, mas Deus recebeu com cheiro suave o que cada um fez em unidade, em comunhão. E isso é que importa, isso é que o Senhor recebe com cheiro suave. O perfume da presença do Senhor tem que exalar das nossas vidas. Qual é o perfume que nós estamos exalando para as pessoas que estão ao nosso redor? O apóstolo me dizia uma coisa, ele sempre dizia isso para mim. Ele me conhecia pelo olhar, eu não precisava abrir a boca. Eu não precisava dizer uma só palavra. Ele me conhecia pelo olhar e podia estar dirigindo e a gente conversando sem um olhar um para o outro. Ele sabia, ele conhecia. Deus nos conhece e Ele quer nos transformar. E tem hora que Deus vai dizer algumas coisas, que o Pai vai dizer algumas coisas que para nós não faz muito sentido, ou que para nós vamos virar o olho, torcer, e achando que Deus está vendo, e que Deus está vendo, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Hum, Lewis. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele não precisa de um livro para se lembrar do que nós fizemos. Mas Deus fala de uma maneira que nós entendemos. Nós fomos lá em Malaquias, que nós lemos lá. Deus jamais se esquecerá dos que fizeram, daqueles que o temem. Deus jamais vai esquecer daquilo que você fez. Deus jamais vai se esquecer daqueles que o temem, a sua presença, daqueles que o temem o seu nome. O perfume da presença, João 12:3. Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. E a Bíblia diz: e a casa encheu-se do cheiro de perfume. Maria não se preocupou com o valor do perfume, porque quem estava diante dela tinha muito mais valor do que umas moedas, do que um dinheiro.
E diz que a casa se encheu com perfume. Perfume que Ma o perfume de Maria representava a sua adoração verdadeira. Ela estava adorando ao Senhor de verdade, a sua entrega total. Ela não se preocupou com as pessoas que estavam ali, mas ela se entregou totalmente à presença do Senhor. Sua fé em um novo tempo. Ela não se importou com as pessoas que estavam ali. Ela derramou perfume aos pés de Jesus. E com as suas lágrimas, com os seus cabelos, ela enxugava os pés de Jesus. Só que nenhuma da casa que o convidou, que o recebeu, fez aquilo. Mas ela se derramou em adoração verdadeira ao Senhor, porque ela reconhecia quem era Ele ali, ela reconhecia quem era o Senhor, o Salvador da vida dela. E ela se entregou. Quando nós adoramos com entrega, o perfume da presença de Deus enche ambiente. Deus, Ele quer encher ambiente. A cura vem, cadeias caem, corações são transformados quando nós adoramos, quando a presença de Deus vem. Cadeias do inferno são quebradas. Pessoas são libertas. Nós estávamos orando ali atrás. E quando eu comecei a declarar, repreender espírito de morte na vida do Fernando, amigo do Tiago. Depressão. Deu um nó na minha garganta. A minha voz não saía. Porque o inimigo não quer que nós oramos, que nós declaramos cura, libertação. Porque onde é a presença dele, tem que haver milagres, tem que haver cadeias, tem que se romper. Corações têm que ser transformados. E nesta noite eu creio que pessoas do outro lado da tela do celular, da internet, vão ser alcançadas em nome de Jesus com o bom perfume do Senhor. O bom perfume do Senhor vai entrar na sua casa e vai haver libertação e cura na sua vida. Cura do câncer. Deus quer curar a tua vida do câncer. Deus quer libertar você de cativeiros. Deus quer fazer milagre na tua vida, na tua história. O Deus que fazia milagre, Ele continua fazendo milagre hoje. Ele é um Deus atual. Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo. Deus está alcançando pessoas que estão com depressão, com espírito de depressão, de desânimo. Tem pessoas que não conseguem entrar na sua casa. São espíritos malignos, são espíritos demoníacos. Isso existe. Tem pessoas que já conheceram a verdade e hoje estão em outros caminhos e não crê que existe morte, que não crê, morte não que existe céu e inferno. Ei, essas pessoas já estão cegas e Deus quer libertar. Deus quer tirar a cegueira espiritual, porque a verdade é uma só. A palavra do Senhor diz que só tem dois caminhos. Um que leva até o céu, que é Jesus, e outro que leva ao inferno. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, nem a sua. E Deus quer alcançar, porque Deus não quer que se perca um dos seus. Deus não quer que nenhum se perca. O prazer de Deus é levar
todos para o céu. O prazer do Senhor é que todos se rendam a Ele, se convertam a Ele. Orabachurianda alabás. O inferno não foi feito para nós, para os nossos. O inferno foi feito para os seus demônios, para Satanás e não para mim e para você. Arabachurianda alabachou. Aleluias. Aleluias. O poder do nome e do pedido. O poder do nome de Jesus. E o poder do pedido que você colocou ali. Ora, abaixou. Malaquias 3,16 revela um segredo poderoso. Havia um memorial escrito diante do Senhor para os que se lembravam do seu nome. Amados, há um memorial diante do Senhor com todos os nomes. Com todos os nomes. E hoje, cada nome, cada pedido que está diante desse altar é um memorial diante de Deus. Talvez alguém escreveu com lágrimas, outros com fé, outros com dor. A dor de não ter o seu ente querido aqui. A dor de ver os seus se perderem. De ver famílias se destruírem. Se distanciar, o prazer do diabo é distanciar as pessoas, é distanciar as pessoas de Deus. Aleluias. E o Senhor diz: nenhum nome passará despercebido, nenhuma oração será esquecida, nenhum nome vai passar despercebido pelos olhos do Senhor, nenhuma oração será esquecida. Arabachurianda, alabachou. Cada pedido é uma semente de fé. E hoje, com o óleo da canela, o Espírito Santo vai ungir nomes e transformar papéis em testemunhos, eu creio. A minha sobrinha era somente um nome no papel. A Júlia nasceu na igreja. E por muito tempo, eu vi ela perdida em relacionamentos abusivos, em tantas coisas. E a gente só orava por ela. A gente só orava por ela. E o Senhor alcançou o coração dela. Deus não se esqueceu, ele não se esquece do nome que você colocou ali. Deus não se esqueceu do seu filho. Deus não se esqueceu da sua casa. Deus não se esqueceu. Orabachurianda, alabachou. Cada pedido será transformado em testemunho vivo. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Nós vamos fazer um ato profético nesta noite. Deus, ele escreve o nosso nome no livro da vida. Ele escreve. E em Apocalipse, capítulo 21, o 27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nada impuro jamais entrará na nova criação de Deus, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amados, guerrei pela sua salvação. Deus quer alcançar a sua casa, a sua família. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira.
Todos os dias nós precisamos nos render aos pés do Senhor e pedir perdão. Todos os dias nós precisamos buscar a nossa salvação. Todos os dias nós precisamos clamar pela nossa família, clamar pelos nossos. Todos os dias. Porque o Senhor, ele não se esquece.